Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Adriana e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de Provérbios. Provérbios que Salomão escreveu, é um dos livros de Salomão, né? Que nós temos hoje na Bíblia, o livro de Provérbios, o Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que foi o que Salomão escreveu aqui no nosso livro sagrado. E quem foi Salomão, né? Para quem não conhece a história de Salomão, Salomão foi o homem mais sábio e rico que existiu. Ele foi filho de Davi, de Betseba. Ele foi o terceiro rei de Israel, o rei mais então conhecido como o rei que tinha maior sabedoria. Muita gente ia ao castelo dele, enfim, para conhecer ele pessoalmente e também tentar adquirir a sabedoria que ele tinha. Ele foi quem construiu o primeiro templo de Jerusalém. Davi queria ter construído, mas Deus não quis, porque Davi tinha muito derramamento de sangue nas mãos dele e deixou para uma pessoa mais pura e acabou deixando para, então, Salomão construir o seu templo. Então, Provérbios, tá? É um livro da Bíblia que eu indico para que todo mundo leia, todos os dias, cada dia tem um ensinamento diferente, tem 31 provérbios no livro, e cada dia, então, a gente vai adquirindo conhecimento. Hoje a gente vai ler o capítulo 1, depois o capítulo 2 e 3 e assim por diante, e nós podemos ler todos os dias, todos os meses, todos os anos, e quanto mais a gente lê, mais a gente adquire conhecimento e mais a gente coloca em prática. Porque o que Provérbios nos ensina, tá? Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele nos ensina, é um convite à sabedoria. Ele quer nos ensinar o que é a sabedoria, ele quer nos convidar a ter a sabedoria. Do próximo capítulo, que é do 9 ao 24, é os códigos da sabedoria. E depois do 25 ao 31, né, é o comportamento de nobres e reis. Então, assim é a separação de provérbios. Então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 1, né? E o capítulo 1, o que ele nos ensina? Primeiro, a base de tudo, de Provérbios, o que é? Aqui até no versículo 7 fala, ó, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, o princípio de tudo é temer a Deus. O que é temer a Deus? Que muita gente pergunta, tá, mas eu tenho que ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é você colocar em prática os seus mandamentos, é você ter obediência a Deus, é saber que alguma coisa que você esteja fazendo que não esteja alinhada à vontade de Deus não vai ser bom para a tua vida. Isso é temer a Deus, saber que Ele é o Todo-Poderoso e saber que se Ele não aprova isso na tua vida, você não deve fazer. Então, isso é temer a Deus. Então, aqui diz bem claro, aqui no versículo 7, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Então, a primeira coisa da sabedoria é o quê? É temer a Deus, é fazer o que Deus pede para a gente fazer. Então, esse é o primeiro princípio para a sabedoria. E aqui diz também, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Dentro do livro de Provérbios, você vai ver que ele vai estar falando de 3 tipos de pessoas, tá? Que são os sábios, os tolos e os preguiçosos. Então, são esses 3 tipos de pessoa. Hoje, claro que nós estamos procurando ser esse primeiro tipo, que são os sábios. Só que para isso tem todo um caminho, porque sabedoria é um caminho que nós temos que trilhar. O que é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa. Mas como assim uma pessoa? É as características de uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que tem o conhecimento, ela tem o entendimento, discernimento e ela tem a prática. Ou seja, para te conseguir chegar à sabedoria, tu primeiro tem que ter o conhecimento, tá? O que é o conhecimento? Vai ter que buscar, aprender assim como você está aqui, como você busca entender na palavra de Deus ou algum livro ou até em algum outro vídeo de outras pessoas que realmente falem corretamente da palavra de Deus e o que é a sabedoria. Então, vocês vão buscar ter o conhecimento. Primeiro, vocês vão conhecer, buscar conhecimento. Depois, vocês vão entender o que vocês estão olhando, buscando, aprendendo. Ter um entendimento. Aí, depois, vocês vão discernir esse entendimento. O que cabe para mim? O que não cabe para mim? O que cabe na minha vida hoje? O que não cabe? É discernir o que cabe daquele conhecimento que você aprendeu. Você teve o conhecimento, teve o entendimento, discerniu aquilo tudo que você aprendeu. Agora, você vai colocar em prática.
A prática é tudo aquilo, né? Tudo aquilo que você fez, aprendeu, conheceu, discerniu e colocou em prática. Aí você vai ter sabedoria. Então, nada mais é do que isso. Sabedoria é saber discernir o conhecimento que você teve e colocar em prática. Então, isso é muito importante você entender e saber nesse primeiro estudo que nós estamos vendo aqui. Esse primeiro vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu quero explicar para você a importância da gente aprender sobre os provérbios. Tem estudos que dizem, né, que se nós estudarmos provérbios por um ano, nós vamos ficar sábios, mas se nós estudarmos eles por 5 anos, nós podemos nos tornar milionários, porque aqui está a chave de tudo que a gente precisa para ter uma vida íntegra, para ter uma vida próspera e para ter uma vida com abundância. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando uma vida de abundância, abundância em relacionamento, abundância e prosperidade na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio, em tudo que nós fizermos na nossa vida. Então, eu convido você a se desafiar e todo dia estar aqui comigo acompanhando e aprendendo comigo. Eu também vou aprender, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende sobre o livro de Provérbios, né? Então, hoje, começando aqui no capítulo 1, e antes de eu iniciar, eu gostaria de pedir para você me seguir, para você clicar aí no gostei, se isso faz sentido para você, que isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e vai passar para outras pessoas. Se sentir no seu coração que você compartilhe esse vídeo para pessoas que também você queira que tenham esse conhecimento, que também adquiram sabedoria na vida dessas pessoas, porque nada melhor do que a gente aprender, a gente compartilhar o que a gente aprendeu e a gente compartilhar o que a gente está aprendendo com as pessoas que a gente ama e que são importantes para a gente. Então, gostaria de fazer esse convite a você antes da gente iniciar aqui. Então, para agora, vai lá e faz, compartilha, curte e se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Eu vou começar agora de novo com os meus vídeos. Já faz bastante tempo que eu não publico nada aqui no YouTube. Por vários motivos que aconteceram, eu comecei a... Mas eu vou gravar outro vídeo para falar sobre isso, porque senão vai acabar ficando muito longo e não é o intuito desse vídeo. Esse vídeo hoje é pra gente aprender de provérbios, então bora lá, porque eu acho que é isso que você quer, né? Para isso que nós estamos aqui, então vamos lá. Então, como eu expliquei, o temor a Deus é o início de tudo. Então, para a gente ter um relacionamento com Deus e fazer a sua vontade, a gente tem que temer a Ele, tem que fazer o que Ele quer que a gente faça. Para isso, a gente tem que ter o conhecimento e estudar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, né, pessoal? Ele é uma palavra viva. Hoje eu posso estar aqui lendo todo o capítulo 1 de Provérbios e amanhã, se eu for ler, para aquele determinado momento da minha vida, ele vai alcançar alguma coisa na minha vida. Então, por isso que a gente diz que a palavra de Deus é uma palavra viva. Que todo dia a gente está aprendendo e a gente pode ler a mesma coisa, mas para cada dia tem um novo discernimento do que a gente está aprendendo, tá bom? Como eu coloquei, então, a sabedoria ela é alcançada diariamente, é todos os dias, é disciplina, é todo dia a gente, para alcançar a sabedoria, a gente tem que treinar todos os dias, que nem eu falei, é conhecimento, é entendimento, discernimento e a prática, né? Então, para a gente poder adquirir a sabedoria, nós temos que saber de tudo isso. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é bem grande, né? Mas eu vou colocar alguns tópicos aqui e ensinar na prática o que quer dizer esse primeiro capítulo aqui. Eu até coloquei lá no meu Instagram, mas como eu coloquei nos stories, então já falei pro pessoal lá que olhou os stories para vir para cá, que eu vou explicar aqui mais na íntegra, para vocês terem mais, assim, aprofundamento aqui do que eu coloquei lá no meu story. Aqui, então, ele quer ensinar os conselhos para os moços e aviso da sabedoria, tá? Então, isso que a gente vai ler hoje junto, que a gente vai aprender, tá? Então, o que nos ensina o Provérbios 1? Nós lendo todo ele vai ensinar que nós temos que ter temor a Deus, que é o princípio, né? E o que significa isso? Que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Então, esse é o primeiro ponto, colocar Deus em primeiro lugar. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que consagrar a Deus. A gente tem que respeitar a vontade dele. A gente tem que perguntar para ele o que nós temos que fazer, como que nós devemos agir e ouvir o que ele tem a nos dizer. Mas para a gente poder ouvir o que ele tem a nos dizer, nós temos que ter um relacionamento com ele, ou seja, todos os dias nós temos que ter um tempo com Deus, fazer uma oração. E eu não estou dizendo para ficar 1, 2 horas, 3 horas, não é nada disso. Isso não, o tempo, ele não vai mostrar o quanto que você tem de relacionamento com Deus. O que mostra o relacionamento com Deus
é o quanto você se dedica a ele, o quanto você coloca ele em primeiro lugar e enquanto você é tocado pelo Espírito Santo, né? Então, quem é sábio é disciplinado, né? Tem disciplina. Se aqui diz que para te ter sabedoria você tem que ter temor a Deus e colocar Ele em primeiro lugar e ter um relacionamento com Ele, você tem que ter disciplina. Todos os dias você tem que fazer, é todos os dias, não é hoje sim, amanhã não. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, de colocar Ele em primeiro lugar na tua vida em tudo, em tudo. Então a disciplina hoje é primordial para te adquirir a sabedoria. Né? Porque então, tendo esse relacionamento com Deus, tu vai conseguir discernir o que que tu vai fazer de certo e o que que tu não pode fazer, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Então, eu coloquei aqui: quem é sábio é disciplinado e sensato, faz o que deve ser feito, não o que é bom para si. Eu não vou fazer determinada coisa porque eu acho que é bom, não, porque eu tenho que ser sensata, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, não o que é bom para mim, para outra pessoa, sem passar por cima de ninguém, mas a coisa certa, né? Então aqui diz disciplinado e sensato, sendo justo e correto. Sabedoria e prudência vivem juntos. Quem quer ter sabedoria, ouça o que Deus fala, que foi o que eu disse agora. Ouça o que Deus fala. Aqui diz assim, ó: filho, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Isso quer dizer o quê? O pai, na Bíblia, significa disciplina e identidade. Ou seja, escute o que o seu pai ensina. Escute o que o seu pai ensina, disciplina. Tenha disciplina, identidade. Identidade, o que é identidade? Identidade é saber quem você é. Não quem você pensa que é, mas quem Deus disse que você é. Porque muitas vezes a gente aprende na nossa infância, durante a nossa vida, que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores, que nós somos fracos. Mas isso não é verdade. Aqui, na palavra de Deus, ele nos diz que nós somos fortes, que nós somos merecedores, que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, a nossa identidade é o que diz na Bíblia, não é o que nós pensamos. Então, cada vez que você forjar isso em você, que você colocar isso no seu coração e cada vez ter mais forte isso, mais forte você vai ser, mais disciplinado você vai ser, muito mais feliz e próspero. Isso eu garanto a vocês. Mãe fala sobre educação, que aqui diz assim, ó: atenção no que a sua mãe diz. Mãe fala sobre educação, aconchego, acolhimento, né? Mãe é tudo de bom, é amor, é aconchego. Então, aqui diz que preste atenção no que a sua mãe diz, ao aconchego, ao acolhimento que a sua mãe diz. Aqui no capítulo 1 fala muito sobre a advertência da sabedoria. A tentação nunca será desculpa para o pecado, né? Tem muita gente assim: ai, me tentou, eu fui tentada e eu pequei. Você pode ter pecado e você pode pedir perdão e Deus vai te perdoar. O que você não pode é ser recorrente a esse pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Tudo que nós fizemos, a gente tem a natureza do pecado. Mas nós podemos nos arrependermos e pedir perdão, que Ele vai nos perdoar. Mas pedir perdão de coração, com arrependimento. Não simplesmente com remorso e depois fazer de novo. Então a gente tem que pedir perdão, se arrepender do nosso pecado e Ele nos perdoará e a gente consegue seguir uma nova vida em Deus. Então diz que a tentação ela não é desculpa, né? O Espírito Santo que nos revela, né, a palavra, como que a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. Então assim, ó, eu fiz um resumo de provérbios aqui e eu quero deixar para vocês terem um entendimento melhor como aplicar isso na nossa vida hoje. Né, que muitas vezes tem palavras, tem formas de se colocar aqui que às vezes é meio confusa. Então, como eu posso aplicar isso na nossa vida, tá? Como que eu resumo Provérbios em uma única frase? Deus está dizendo: se você me ouvir antes de decidir, eu te protejo do depois. Isso é muito forte. Ouça Deus, Ele vai te proteger lá na frente. Não importa o que você está passando, não importa qual a sua decisão, a decisão que você tem que tomar. Tome uma decisão baseada no que você ouviu de Deus, porque Ele te protege do depois. O que a gente não enxerga, o que a gente não sabe que tem lá na frente, Ele sabe, e Ele vai te proteger. Como que eu aplico isso? Não tomando decisões grandes sem orar e buscar a direção de Deus. Isso é primordial. Toda decisão que eu for tomar. Aqui até diz decisões grandes, mas decisões pequenas. Tudo que nós vamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Tomar decisão baseada no que Deus quer para a nossa vida. Não decida pelo cansaço, decida pela obediência. Muitas vezes a gente quer decidir porque é mais rápido,
mas a gente tem que decidir pela obediência, obedecer o que Deus quer, porque muitas vezes Deus fala com a gente e são coisas que a gente, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Não vai dar certo, isso aqui é impossível, eu não posso fazer isso. Mas se Deus está te falando é porque Ele já resolveu. É só você fazer, você tem que ter obediência, mas tem que saber e ter certeza que isso foi uma palavra dada por Ele, por Deus, que Ele vai fazer as coisas darem certo, eu te garanto. Pergunte sempre, isso vem de Deus ou da minha pressa? Porque hoje a gente tem pressa para tudo, né? A gente quer resolver as coisas, a gente quer decidir muitas vezes e a gente acaba colocando os pés pelas mãos porque a gente tem pressa, é tudo para ontem. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus tem o tempo dele e não é para agora, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, pode ser daqui um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. A gente não sabe, mas ele tem um propósito para todas as coisas. E nós temos que esperar nele. Sabedoria é isso. É isso que eu estou ensinando para vocês. É como aplicar hoje para ter essa sabedoria e viver uma vida abundante e próspera. É saber esperar ele, nele, é saber esperar nele, não tomar decisões grandes sem orar, não decidir pelo cansaço, perguntar sempre se isso vem de Deus ou da minha pressa. Leiam Provérbios com calma. Ele é um manual para a sua vida toda. Cada fase da sua vida está aqui nesse livro. Provérbios 1 vai falar de uma coisa, 2 de outra, 3 de outra, e assim você vai aprendendo e adquirindo sabedoria, conhecimento, até você adquirir sabedoria e você poder colocar em prática e mudar totalmente a sua vida. Confia que Deus vê o que você não está vendo agora. Confia. Nossa, essa frase é muito, muito importante. Ó. Confia que Deus vê o que você não está vendo agora. Tenha fé que Ele enxerga tudo e Ele vê tudo. E se você tiver obediência, temer a Deus e fazer o que Ele diz, ouvir a palavra dEle, com certeza é o primeiro passo para a tua sabedoria e para o teu sucesso. Se você hoje tem uma vida que você quer mudar, que você quer, não aguenta mais, que você quer mudar tudo, nós estamos no início do ano, 1º de fevereiro de 2026. É o início, é o que você pode iniciar a sua vida. Você pode iniciar agora, do zero. Você pode iniciar com uma nova conduta, uma nova postura. Você pode iniciar hoje para chegar no final de 2026 você dizer, não, eu tive disciplina, eu tive temor a Deus, eu aprendi da palavra, eu coloquei em prática e hoje eu sou uma nova pessoa. E Deus honra quem busca o conhecimento, quem pratica a palavra dele. Então, com certeza, se você iniciar esse ano conhecendo de Provérbios, que é o início de tudo, da palavra de Deus, conhecendo, praticando, tendo sabedoria, com certeza você vai sair de onde você está e você vai dar um salto tão grande na sua vida que em dezembro você vai dizer assim, meu Deus, por que eu não comecei antes? Então hoje a gente termina com o nosso estudo do 1º capítulo. Eu gostaria que vocês lessem, eu não li aqui, né? Senão ia ficar muito mais longo, mas leiam e pratiquem esse primeiro dia aí, vão praticando aos poucos. E amanhã a gente inicia então o nosso capítulo 2 de Provérbios, que também é muito legal, vocês vão aprender cada vez mais de Deus e da palavra dele, e colocando em prática eu tenho certeza que vocês vão ser novas pessoas, novas criaturas em Deus, e ele vai honrar a vida de vocês. Obrigada por assistir até aqui, fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.